Olá, boa tarde a todos. Está no ar o Mais Pecuária. Veja os destaques da edição de hoje. Em entrevista especial concedida ao programa, você vai conhecer a história de um dos criadores e principal difusor do protocolo e da cartilha de boas práticas agropecuárias da Embrapa, o pesquisador Ezequiel do Vale. Ele explica como o pecuarista pode adotar na propriedade uma gestão eficiente, sustentável e viável nos processos de produção de carne. Você vai saber também quais são os efeitos e os impactos do uso do glifosato nas lavouras. A alta nas exportações de carnes impactou positivamente em outros setores da economia. A indústria brasileira de ração animal diz estar pronta para atender a crescente demanda do setor no ano que vem. Conheça também o trabalho de uma cooperativa de leite, que tem ajudado pequenos produtores a melhorar a produção e até a aumentar os lucros. Estes e outros assuntos você confere a partir de agora no Mais Pecuária. O Mais Pecuária conversou com o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Dr. Ezequiel do Vale, um dos criadores e principal difusor do protocolo e da cartilha de boas práticas agropecuárias da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. O BPA inclui normas e procedimentos para o pecuarista adotar gestão eficiente, sustentável e viável nos processos de produção de carne. A entrevista contou com as participações do médico veterinário Klaus Macharet, superintendente da Associação do Novilho Precoce de Mato Grosso do Sul, e do engenheiro agrônomo e pecuarista Paulo Maia. Na propriedade dele, em Alcinópolis, norte de Mato Grosso do Sul, ele implantou o BPA da Embrapa. Confira. O assunto desta entrevista especial é o BPA da Embrapa. BPA é sigla de Boas Práticas Agropecuárias para Bovinos de Corte. O programa é inspirado no GAP, sigla em inglês para Good Agricultural Practices. Criado em 2003, o BPA, por definição da Embrapa, é um conjunto de normas e de procedimentos que os pecuaristas adotam a fim de tornar os sistemas de produção mais rentáveis e competitivos. Outro fator importante do programa é que ele garante a oferta de alimentos seguros, produzidos em sistemas sustentáveis do ponto de vista ambiental e social, que inclui a vida de quem atua no campo. Para falar do BPA da Embrapa, nós recebemos um dos criadores e difusores das boas práticas agropecuárias, pesquisador aposentado da Embrapa Gado de Corte, o doutor Ezequiel do Vale. E a entrevista conta com as participações do médico veterinário Klaus Macharet, superintendente da Associação do Novilho Precoce de Mato Grosso do Sul, e do engenheiro agrônomo e pecuarista Paulo Maia. Na propriedade dele, em Alcinópolis, norte de Mato Grosso do Sul, ele implantou o BPA da Embrapa. Muito obrigado a vocês pela participação, doutor Ezequiel, obrigado pela entrevista. Está mais tranquilo agora, aposentado, ou ainda tem atividades na Embrapa? Não, na atividades muito pouco. Tem atividade com alguns produtores ainda que estão terminando a implantação do protocolo. Está feliz? Acha que cumpriu a sua missão na Embrapa Gado de Corte? Eu acredito que sim, pelo menos trabalhei para isso. Quantos anos de empresa? Se eu ficasse até março, daria 45 anos. Então, 44,5. 44,5. Bom, eu começo perguntando o seguinte, como é que foi a concepção do BPA? Bom, o BPA, ele teve início, na realidade, em 2003, quando na Câmara Setorial da Bovinocultura de Corte da Seprotur, na ocasião, que era a Secretaria de Produção e Turismo,
né, que era capitaneada na ocasião pelo Zé Antônio Felício, nos convidou para integrar a Câmara Setorial e, na ocasião, né, eu levei um protocolo que um documento que a Embrapa tinha, que chamava Boas Práticas de Produção. Então, era um resumo que era importante no setor. Eu levei isso para a Câmara Setorial. Essa Câmara Setorial era composta por 28 entidades ligadas à cadeia produtiva de Mato Grosso do Sul. E ao final de 2005, para encurtar a história, né, foi produzido o primeiro manual de boas práticas agropecuárias para Mato Grosso do Sul. Esse é um manual impresso, é uma cartilha? É um manual impresso que, depois de trabalhar com ele em 2 anos, em cursos que nós fizemos no Senar, aqui em Mato Grosso do Sul, aí em 2007 foi reeditado esse manual com todas as sugestões e críticas que nós recebemos durante esses 2 anos, de 2005 a 2007, né, já trabalhando em algumas propriedades rurais. E aí nós também emitimos, nessa mesma ocasião, em 2007, a primeira lista de verificação, que na ocasião era composta, nem sei quantos itens, quase 200 itens, né? Hoje, na 6ª edição, nós já reduzimos praticamente pela metade. São praticamente 101 itens que compõem essa lista de verificação. 101 itens. Bom, nós dissemos no início da nossa entrevista que o BPA da Embrapa foi inspirado num programa internacional, o GAP. Tem muito desse GAP? Houve uma adaptação para a realidade brasileira? Como é que... Foi mais uma adaptação para a realidade brasileira. Porque quando surgiu, chamava EUREP GAP, né, que é European Good Agriculture Practice, quer dizer, programas de produção sustentáveis para o mercado europeu, e tentaram trazer isso aqui para o Brasil. Só que com critérios, vamos dizer, que eram ok, né, que eram ok para o mercado europeu, mas diferente da realidade brasileira. Por isso que, quando eu entrei lá na Câmara Setorial, começamos a construir um documento mais condizente com a realidade do sistema de produção brasileiro. O GAP da Europa, ele surgiu, aí fica a pergunta da linha do tempo, ele surgiu depois ou antes da vaca louca na Europa? Ele surgiu na ocasião, mais ou menos, um pouco antes, mas foi relacionado ao problema de vaca louca lá na Europa. Porque o objetivo era garantir ao consumidor... ao consumidor alimentos seguros, né, ou saudáveis, né? Então, nós trouxemos essa realidade para nós, esse protocolo para nós, adaptamos a nossa realidade com a garantia de que os produtores, adotando esses protocolos, eles garantissem ao mercado consumidor que aquele alimento que eles estavam consumindo eram seguros, né? E, logicamente, além de seguros, a gente estava preocupado também com a parte de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica, né? E a parte trabalhista também, né? Que eu me lembro na ocasião, acho que foi 2003, 2004, o mercado europeu, o Brasil, quando começou a ocupar as posições de destaque na exportação, começou a apanhar, né? Então, dos mercados, acho que era a Irlanda principalmente, que perdia o mercado europeu, né? Então começou a bater no Brasil. Então falou, opa, nós temos que nos aparelhar para garantir que isso que nós estamos entregando, né, não vai fazer que é sustentável e é um alimento seguro, né? Foi uma exigência com vistas ao mercado de exportação, uma exigência lá de fora, ou uma exigência do nosso sistema de produção aqui no Brasil? Não, inicialmente foi uma exigência lá de fora, né? Que eles estavam querendo garantir que aquilo que estava consumindo tivesse isso. Aí surgiu, depois o Ministério trabalhou com o Sisbov, lembra? O Sisbov... Ministro Pratini de Moraes. Ministro Pratini de Moraes, né? Então veio com o sistema Sisbov, que era um negócio interessante, mas impraticável para o sistema de produção brasileiro, né? Você tem cada animal identificado no país como um todo, né? Então a ideia era boa, mas na prática não funcionou. Como é que o senhor resume as vantagens de quem adota o BPA na fazenda? Bom, o que eu vejo como vantagem é o seguinte, é o produtor rural conhecer melhor o seu sistema de produção, né? E a gente tem visto nas fazendas que nós estamos implantando, que foram implantadas e que estão sendo implantadas,
que um dos pontos principais é a parte de gestão. Então, às vezes, ele tem boa ideia na parte de manejo de pastagem, controle sanitário e tal, mas gestão, o Klaus, que também está trabalhando lá na Novilho, que tem uma visão do todo das fazendas da Novilho, vai poder talvez também explicar um pouco melhor, mas a gente vê que gestão é o ponto principal. Porque às vezes não adianta você cuidar bem da reforma, do controle sanitário, se você não tem ideia quanto custa a minha arroba produzida, quantas arrobas eu produzo por hectare. Né? Então, a ideia do protocolo é você tirar uma radiografia da fazenda e ver o que está bom e o que eu preciso melhorar. Né? Então, ele tendo essa ideia, ele tem um manual, um orientador, o que ele deve fazer para corrigir. E a ideia é que ele faça isso com o tempo, né? Não é nada de afogadilho, né? Quer dizer, a gente sabe que, às vezes, dependendo das correções, demanda recursos, né? E recursos nem sempre são disponíveis a um custo competitivo. Então, ele tem que se preparar ao longo do tempo para poder se adequar ao protocolo. O BPA é um programa obrigatório nas fazendas ou para quem vê o programa como mais um programa a tirar o nosso o nosso dinheirinho já suado? O que o senhor pode dizer sobre isso? Não, esse programa não é obrigatório, nunca foi e espero que nunca seja, porque eu acho que é mais um manual orientador, né? Porque, voltando ao exemplo do Sysbov, nós vimos que o Sysbov era obrigatório e a gente viu no que deu, né? Então, acho que a ideia é oferecer ao produtor orientações para que ele possa se adequar com o tempo que ele tem necessário e os recursos que ele tem, para que ele se adeque ao programa ao longo do tempo. Bom, aqui nós estamos com as participações do Klaus Macharetti, que é superintendente da Novilho Precoce, entidade modelo de produção de animais jovens para todo o país, Novilho Precoce de Mato Grosso do Sul, e o pecuarista no norte do estado, Paulo Maia, que adota esses procedimentos, as normas do BPA. Klaus, você e Paulo fiquem à vontade para também questionar o doutor Ezequiel, mas eu tenho aqui uma pergunta também para você, já que você cuida lá da Novilho Precoce, né? Que é uma entidade modelo para todo o país. De que maneira os associados da Novilho Precoce tiveram acesso e como foi o processo de implantação do BPA nas fazendas? Assim, Zaidan, complementando um pouco o que o doutor Ezequiel falou, eu acho que a grande pegada do protocolo, do Boas Práticas, é ele indicar ao produtor hoje em que situação a fazenda dele se encontra perante as exigências do consumidor lá na ponta final. Então, o protocolo, o checklist, ele, após a primeira aplicação dele, a primeira visita nossa na fazenda, fica muito claro o posicionamento dessa propriedade perante as exigências de mercado, entendeu? E a partir daí, o protocolo também orienta o produtor o que ele tem que fazer para se aproximar dessas exigências, entendeu? E quanto que isso custa também. Isso daí é um trabalho nosso, a associação entendeu essa mensagem no protocolo e aí nós fomos a campo, tá? Selecionamos inicialmente 15 propriedades, montamos um plano de trabalho onde o processo são focados em 3 visitas, tá? Nessas visitas, a primeira visita é uma visita de diagnóstico. Quem é que faz essa visita? Os próprios técnicos da associação. Tá? Então, a gente tem uma equipe técnica que visita o corpo de associados, né? O quadro de associados nossos, que são nossos produtores. E nessa visita inicial, a gente faz um diagnóstico na fazenda. Ela dura aproximadamente um dia, onde no período da manhã a gente visita a fazenda, vê o sistema de produção dela, como é feito o sistema de produção. Ali a gente já vai conversando com o produtor e com o capataz, entendeu?
entendendo como é o processo de produção dele, ciclo completo, recria, engorda, se faz manejo de pasto, suplementação, verifica estruturas, curral, barracão, coxo, enfim. A parte ambiental a gente também analisa ela, principalmente na parte de reserva legal, APP, também acaba observando a parte de recursos humanos dele, como é que isso é feito. Feito essa visita de manhã, à tarde a gente passa para o checklist. Então, são 102 itens, né? 101 itens. Nesses 101 itens, a gente vai checando um por um, através de uma entrevista bem tranquila e natural, e no final desses 101 itens, a gente mapeia a fazenda. Aí a gente já sabe quais são as ações que o produtor tem que tomar perante os resultados que foram apresentados, e aí a instituição também dá o suporte. O produtor precisa fazer treinamentos. Isso daí nós fomos descobrindo com o tempo. Então, hoje a gente já tem um plano de trabalho com esses treinamentos, são basicamente 5 treinamentos que a gente coloca na propriedade, para melhorar Vocês a equipe da associação técnica. é que dão o treinamento? Ou a Embrapa, os técnicos da Embrapa? Não. A gente orienta e nós contratamos técnicos específicos para isso. Então, nós temos técnicos que dão treinamento de manejo racional e bem-estar animal, tenho técnicos que dão treinamentos de aplicação de medicamento, utilização de EPI, porque tem fazendas que trabalham muito com agricultura também, entendeu? Então, a gente direciona, deixa o produtor bem confortável e a gente, ao longo de 12 meses, a gente vai dando esses treinamentos para os funcionários. Eu ouvi dizer que a implantação do BPA, doutor Ezequiel, o senhor pode completar, essa implantação não acontece num tempo fixo. Olha, o BPA será implantado em 2, em 5 anos, mas é um processo contínuo que vai sendo aprimorado com o passar do tempo. Perfeito. É verdade isso? E o Paulo, não sei se já viu isso lá na fazenda dele em Alcinópolis. Olha, lá em casa, na fazenda, quando em 2014 eu tive a felicidade de procurar o novilho precoce para poder associar. E já preocupado com o consumidor final de ter uma boa carne. E com isso, vamos dizer, logo depois, nós, vamos dizer, fomos escolhidos para que lá seria implantado o BPA, a gente com aquela preocupação. E a implantação do BPA lá em casa, Zaidan, foi excelente, tanto na questão ambiental, na questão de primeiro socorro, segurança, manejo racional do gado, manejo de pastagem, em tudo. Na parte de gestão rural, aonde, vamos dizer, hoje a gente utiliza o Controlpec, que é um financeiro que a Embrapa, vamos dizer, criou. É um aplicativo esse? Controlpec? É um software de gestão praticamente em Excel. Muito fácil de mexer, é só entrar com os dados, é um plano de contas de receita, despesa e investimento. Ali você vai jogando, no final do ano você sabe quanto você gastou com funcionário, quanto você gastou com medicamento, quanto você gastou com suplemento, quanto você gastou com trator, quanto você gastou com seu veículo, tudo. Você tem o financeiro pronto. Eu tenho o financeiro pronto. Isso eu aprendi, vamos dizer, após, vamos dizer, o BPA. Outra coisa que eu aprendi no BPA, que também nos ajuda muito, é o fluxo de caixa de uma fazenda. Ou seja, o meu fluxo de caixa anda um ano na frente. Eu estou hoje aqui em novembro e já com o meu fluxo de caixa em outubro já de 2020. Isso, quer dizer que você tem as despesas que você vai ter e a receita que você vai poder ter também nesse período? Tudo. Eu jogo todinha as despesas fixas nesses próximos 12 meses. Também pelo trabalho que a gente faz no gado, principalmente agora que eu acabei de vacinar, separei o gado por categoria e conforme vai essa categoria, você vai projetando, vamos dizer, o abate lá na frente, para você ver o seu desembolso, tudo, para você não ter problema financeiro. E também, é lógico que no BPA a gente, vamos dizer, aprendeu a fazer o planejamento
da propriedade, físico e financeiro. O que eu vou fazer o ano que vem, em 2021, 22, 23, 24, eu faço de 5 anos. E é lógico que esse planejamento, às vezes eu saio um pouquinho fora, porque não tem jeito de ser 100%, mas se a gente alcançar 75% desse planejamento, é excelente. Porque para outubro do ano que vem você deve estar contando com uma arroba perto de R$200, R$190, que é o que o mercado futuro hoje está apontando. E esse valor da arroba pode mudar também até lá. Com toda certeza. Isso tudo está previsto nesse planejamento. Com toda certeza. E o preço da arroba até que eu não preocupo muito, não. A gente preocupa, vamos dizer, conforme o doutor Ezequiel falou, o doutor Klaus, é a questão de produzir uma arroba barata, vamos dizer, em questão de 90, 100 reais no máximo, ter um GMD, ganho médio diário bom, quanto que eu vou ganhar por hectare, essas coisas é a minha preocupação. E também a lotação que tem, a gente vai colocar na fazenda. Que, para você ter uma ideia, 700 animais ganhando 500 gramas por dia, me dá 350 quilos. Se você tiver 600 animais ganhando 600 gramas, que aí tem uma sobra de pasto maior, ganha 360 quilos. É 10 quilos. Chega no final do mês, é 300 quilos a mais. No final do ano, é 3.000 quilos. Além de eu não gastar tanto dinheiro com herbicida. Porque, vamos dizer, eu estou com o pasto mais folgado, estou ganhando mais dinheiro, estou tendo mais lucro com menos gado. A taxa de lotação é muito importante. E você fez isso seguindo a cartilha do BPA? Com toda certeza, aprendendo nos cursos de gestão rural. Agora, doutor Ezequiel, o senhor falou em mais de 100 itens que estão nessa cartilha do BPA. Não vamos falar dos 100 aqui, Claro. mas eu queria que o senhor citasse alguns desses itens que o pecuarista encontra e que ele, se adotar essas boas práticas, ele vai ter obrigatoriamente que seguir, não que seja obrigado, você já deixou claro, mas que para que o programa tenha sucesso, ele tem que seguir esses passos. Bom, ele tem o primeiro, são 11, vamos chamar capítulos, né? O primeiro, esse ele é sobre gestão, né? Gestão rural. Então entra muito disso que o Paulo colocou ali, né? Você conhecer, né, a parte financeira da tua propriedade. Depois você tem uma parte que a gente chama de, tem a parte ambiental, né? Depois tem a parte de produção. Então nós dividimos praticamente em 3, né, Cláudio? Sim. Depois podemos repetir o da novilha. Em 3. Então é a parte de gestão, né? Tem a parte financeira, gestão que inclui financeira, tem o ambiental e tem a parte de produção, que é a trabalhista, né? Então na parte ambiental cuida de reserva legal, de áreas de APPs, como você está manuseando a tua propriedade para evitar que você tenha pastos degradados, né? E depois você entra na parte de produção. Aí a parte de produção você tem a parte de suplementação, a parte de pastagens, você tem a parte de instalações rurais, você tem controle sanitário, né? A parte reprodutiva. Então a gente olha a propriedade como um todo. Então se o camarada tem cria, recria e engorda, aí ele vai atingir os 101 itens. Se ele não tem cria e se ele não tem confinamento, o número de itens não vai ser 101. Aí vai reduzir para 70, 80 itens. Então, depende de cada propriedade. E a pergunta que você tinha feito também inicialmente até para o Paulo, quanto tempo demora, isso daí não dá para a gente fixar, porque depende de como cada propriedade se encontra hoje, né? Então, se tem propriedades que talvez em 6 meses você arruma, é questão mais de organização. Agora, se tem área com pasto degradado, que exige investimento, aí o prazo vai ser maior. E o tempo vai depender da parte financeira de cada produtor rural, né? Houve uma época que foi criado um programa, que era o Inovagro, pelo BNDES criou. A taxa de juros na ocasião era 3,5%, foi criado especificamente para o BPA, mas o produtor rural ele não está acostumado, teve lá nos anos 70, a pegar empréstimo bancário. Hoje, o agricultor sim, mas o pecuarista é diferente. Então, da novilha, dos 400 associados que a gente tinha na época que surgiu o Inovagro, apenas 2 foram buscar recursos, né?
Mas hoje o juro já está muito maior, então o pecuarista não... Aí que ele não vai mesmo. Aí que não vai mesmo. Só complementando, a questão do tempo, da cronologia, existe uma classificação do boas práticas agropecuárias e isso a gente percebeu com o tempo que o produtor ele gosta dessa classificação. Então, quando você finaliza o checklist e ele faz as adequações necessárias e que estão no alcance dele, seja financeira ou de mão de obra, enfim, seu limite operacional, você classifica a fazenda. Então, a fazenda ela é classificada em ouro, prata ou bronze. Sempre no diagnóstico inicial, eu não encontro fazendas que entrem nem no bronze. Tá? Sempre tem muitas adequações para serem feitas. Vamos entender o que é uma fazenda não entrar na terceira classificação, que é o bronze. O que ela tem de errado? Os treinamentos. Poucas fazendas hoje se dedicam a treinamentos dos seus colaboradores, entendeu? Então, isso daí é muito... A gente encontra com muita frequência nas propriedades. Raramente eu chego numa propriedade onde ele tem um calendário de treinamentos, seja de manejo racional, seja de primeiros socorros, seja de aplicação de medicamentos, entendeu? Seja de manejo de pastagem. É muito feito de forma empírica, entendeu? E isso daí vai baixando a nota da propriedade. Isso assim é só um exemplo. Outra parte principalmente de organização. Tá? A gente está acostumado a encontrar um barracão onde toda a situação da fazenda ela está misturada ali dentro. Então eu tenho semente misturado com ração, com veneno, adubo, arame farpado, enfim, aquela... o Boas Práticas, o checklist, ele organiza toda essa operação, ele entra com esses treinamentos e aí você vai elevando a nota das propriedades. A média de aplicação e de implantação está sendo em torno de 1 ano. Então a gente faz a primeira visita, com 3, 4 meses a gente retorna, você já vê uma melhora sensível da propriedade, o engajamento da equipe, porque ela começa a ter o treinamento, aí ela também começa a entender o porquê que ela tem que agir daquela forma, por que ela tem que organizar melhor toda a estrutura dela, principalmente porque ele mora ali dentro e ele depende daquilo. O manejo com os animais também, você percebe uma melhora muito grande e isso daí vai elevando a nota. Então, você percebe a satisfação do produtor que ele encara isso como um desafio. Poxa, minha fazenda está no bronze. Ô Klaus, me dá mais 2 meses que eu vou para o prata. Segura as pontas aí que eu vou buscar o ouro. Ou seja, ele toma aquilo como meta. A gente percebe muito isso nas propriedades. Existe uma perda do foco do negócio. Como produzir aquilo e aonde você quer chegar. Então, são muitas situações dentro da propriedade que muitas vezes o próprio proprietário e a equipe dele, se não tiver pelo menos um mínimo de planejamento e de organização, que é o que o checklist faz, ele perde esse foco e aí a gente encontra o cenário que está hoje, entendeu? Agora, pois não, Paulo? Complementando o que o Dr. Klaus falou, o colaborador, quando ele começa nesse processo do BPA, no início ele fica meio assim. Depois de algum tempo, de 30, 60, 90 dias, 1 ano, ele se sente envaidecido de estar praticando o BPA. Por quê? Tem coleta seletiva de lixo. Aonde você pega uma criança de 2, 3 anos, vai lá, já sabe onde que coloca o vidro, o metal, o papel, o plástico, que isso daí nem nos grandes centros, muitas vezes na área urbana tem. Eles, vamos dizer, acompanhamento no BPA, a criança, vamos dizer, indo para a escola, tem que estar num ambiente escolar. Vamos dizer, o funcionário tem que pelo menos 1 ano fazer o periódico da saúde, que é muito importante para ele. Ele se sente seguro com isso daí. Além de tudo, aumentar a empregabilidade dele. Ele, vamos dizer, uma fazenda passou pelo BPA, aquele colaborador ajudou a implantar o BPA, com toda certeza a empregabilidade dele aumenta e muito.
Melhorou o nível profissional dele? Não melhora o conhecimento, vamos dizer, manejo de pastagem. Quando eu chego na fazenda, pelo menos toda vez que eu vou na fazenda, que eu pelo menos 2 vezes, 3 vezes por mês, a gente anda a fazenda toda, andando a cavalo, trocando ideia, do manejo de pasto, principalmente, que é uma das coisas muito importantes de uma propriedade, o manejo de pasto. Vamos tirar daqui, pôr ali. E o manejo de pasto não é fácil, não. Porque tem hora que você tem que tirar daqui, porque senão o outro ali passa. Às vezes nem está na hora de tirar. Nem está na hora de tirar. E muitas vezes, como aconteceu o ano passado, choveu muito na minha região no mês de fevereiro e março, eu tive que pegar o gado, colocar praticamente, vamos dizer, na metade da fazenda para comer aquilo lá, para poder folgar ali. E isso daí é manejo. Se fosse no passado... Deixava comer tudo? Não, simplesmente aquele pasto passava, ficava um tocerado, depois teria até que roçar para poder começar o manejo correto. E no BPA, a gente tem, vamos dizer, nós fizemos um curso na Embrapa de manejo de pastagem, mas muito importante mesmo. Agora, tudo isso que a gente está vendo significa custos, né? Esse treinamento, essa readequação até do paiol, lá do almoxarifado, da fazenda, tudo isso significa ter custos a mais do que já se tem. Zaidan, deixa eu interromper. Eu colocaria não custos, mas investimentos, né? Porque eu acho que custo, né? Às vezes o produtor custo, é o investimento que ele está fazendo, né? Claro que o investimento custa, mas a gente vê que tem muitas propriedades que o investimento é quase zero. É questão de, quando a fazenda já vem trabalhando bem, é questão de, como o Klaus colocou, organização. O que custa para ele, por exemplo, tá aquele paiol todo bagunçado, ele, né, colocar essas coisas nos devidos lugares, né, para que facilite depois que o funcionário identifique o que é cada um, onde colocar. Isso não custa. Isso é questão de organização, né? E a receita que poderá vir disso? Bom, a receita... Vamos falar disso também, porque a receita... O produtor hoje vive daquilo que a fazenda dá. Eu quero dizer que quando a gente fala do BPA, a gente sempre diz o seguinte, olha, não espere ganhos fora da porteira, que até hoje a gente não tem conseguido. Tem se buscado, né, mas não estamos conseguindo ainda, porque o mercado ainda não está valorizando isso. O ganho fora da porteira seria uma arroba mais valorizada? Uma arroba mais valorizada. Por enquanto, não encontramos isso. Até, vou dizer, para a qualidade hoje, o Klaus depois pode discorrer melhor, a gente encontra dificuldade. Por qualidade, não estou falando nem BPA, né? Um produto de melhor qualidade, o mercado tem mercado que paga, mercado que não paga. Mas então quer dizer que é o seguinte, agora eu me perdi aqui. É que você estava falando da receita. Da receita, tá. Então, a gente diz, os ganhos, ele tem que ver se são dentro da porteira. Então, vamos dizer, adequação ambiental. Se ele estiver muito bem na adequação ambiental, o que ele está evitando? De manhã, multas, né? De animal estava na reserva legal, ou a PP não estava, né? A PP estava sendo utilizada indevidamente e tal. É multa em cima de multa. Tem fazendas que eu vi aí que vira e mexe, está uma multa em cima da outra. E a parte ambiental é crítica. Tem muitas multas na área trabalhista também. Então, se ele conhece como funciona o processo, ele tem tempo para se adequar, para evitar. Isso já é ganho, você não computa. Então, aí tem os ganhos, como o Paulo falou, ó, de conhecer melhor o manejo de pastagem, né? Utilizar melhor, isso representa ganho, né? Então, eu digo, os ganhos, quando você adequa a propriedade, os ganhos dentro da porteira, para mim, são muito maiores do que os ganhos fora da porteira, né? O Paulo bem falou, olha, eu não estou preocupado em arroba lá fora, eu preciso produzir uma arroba, né, com preço competitivo. Aí ele vai saber, ele tendo ideia de quanto custa a arroba, ele não fica esperando o melhor preço, ele fala, olha, eu estou ganhando, é suficiente, ele pode vender. Agora, o cara que não tem ideia de quanto custa, ele fica sempre esperando, não, vou esperar para vender mês que vem, vou esperar melhorar. Quanto custa manter um animal no pasto por mês? Não sei se todo mundo tem ideia, mas vale a pena ver. Quanto custa eu segurar para esperar melhor a arroba? Se eu esperar, aumentou R$1 a arroba, eu fiquei 1 mês, 2 meses, vale a pena? Tem que fazer a conta.
Zaidan, eu costumo dizer que a fila tem que andar. A fila tem que andar. Simplesmente, se está gordo, vende. Vende porque senão te atrapalha o planejamento que você fez. Então, vende, já repõe. No meu caso, que eu sou recria ou engorda, praticamente a recria está quase acabando, porque você vai num sistema onde que o gado, vamos dizer, nunca, vamos dizer, está magro, ele já praticamente já vai terminando. Você mata animais com 18 meses, com 20, 24 meses, talvez até 24 meses, 85, 90% dentro da propriedade. E isso daí eu aprendi no BPA, aprendi no novilho precoce, onde, vamos dizer, você também, discordando um pouquinho do Ezequiel, você consegue, vamos dizer, ter um arroba com melhor preço. Com melhor preço porque você está preocupado com o acabamento do animal, você está preocupado com a precocidade, você está preocupado com aquele lucro. Tanto, se ele ficar menos tempo na fazenda, é muito melhor para você. Eu perguntei uma vez sobre a questão da receita, lucro, ao presidente da Novilho Precoce, o Nedson Rodrigues. Ele falou, não sei se eu vou ganhar mais por arroba. Eu sei que eu estou ganhando na organização da minha fazenda. O mais importante é que a minha fazenda está organizada. Isso já é um ganho para ele. Vocês pensam assim, da Novilho Precoce? Não só a gente pensa assim, que a gente, visitando as propriedades e entendendo, porque é complexo você fechar um custo da propriedade. Não é uma coisa muito simples. Não é como um custo nosso interno de casa. Não, eu ganho tanto, tenho a despesa de água, luz, telefone aqui, morreu, está me sobrando tanto. Você tem um sistema produtivo dentro da propriedade que ele interfere diretamente no custo. Então, se você não consegue medir o seu sistema de produção, ou seja, quanto que o animal está ganhando, qual o seu ganho médio diário, se você não pesa, se você não tem pelo menos um mínimo de controle, você não sabe se a sua produção ela vai interferir ou não no seu ganho. E aí você não consegue fechar esses custos. E quando você não consegue fechar esses custos, o que você vai buscar? Você vai sempre querer buscar um preço maior, entendeu? Então a arroba ela nunca está satisfeita, você nunca está satisfeito com aquele preço. Você sempre quer mais, porque você não sabe qual que é o custo da sua... É aquela velha história, não importa o quanto você ganha, mas sim o quanto você gasta. E preocupado com isso, o que a gente focou um dos treinamentos específicos na área de gestão. Nós contratamos uma empresa e todos os participantes que estão dentro do projeto de implantação do programa, eles passam por um treinamento que, dentro desse treinamento, ele aprende a fazer a conta e a entender primeiro o sistema de produção e trazer o sistema de produção para dentro do custo financeiro da propriedade. Aí ele começa a monitorar e ele começa a entender. Aí ele começa a se preocupar com o mercado do milho, com o tempo de venda, com o tempo, como o Paulo falou, quanto tempo vai ficar na minha propriedade? Será que eu vou esperar mais 2, 3 meses para a arroba subir? O que isso vai impactar no meu planejamento? Ou seja, é um outro cenário, ele muda totalmente a dinâmica financeira dele, de tão importante que é. E esse, para mim, hoje, é o calcanhar de Aquiles da pecuária nossa. Não ter os custos na mão. Com certeza. Por isso que desses itens todos que eu falei, dos 11 dos capítulos que tem no programa, para mim gestão é o mais importante de tudo. Porque não adianta eu chegar sem receber um recurso, eu vou melhorar meu pasto. Né? Tá, mas se você não tiver uma visão geral, um controle estratégico financeiro, você pode estar jogando dinheiro fora, está reformando teu pasto, não sabe manejar, não tem um controle sanitário adequado, então é complicado. Então, gestão, e isso a gente encontra, talvez o Klaus possa complementar, mas de cada 100 propriedades, 95% não tem muita ideia de gestão. Né? Por isso que na Novilho se procurou, né, trouxe pessoal lá da Fundação Dom Cabral para ajudar no nosso planejamento estratégico, está se fazendo isso também com as empresas de gestão, contratando e levando o produtor a poder medir, né? E hoje tem muito aplicativo que auxilia nisso. Né? Então, para mim, é o calcanhar de Aquiles. Ô Klaus, Paulo, parece que quer complementar. O Klaus, vocês da Novilho Precoce criaram o PNP, que é o Protocolo
novilho precoce, Sim. inspirado no BPA. Perfeito. Como é que tem sido a implantação desse protocolo entre vocês? São quantos associados? Hoje nós estamos com 340 associados. Como é que tem sido a implantação? A meta nossa é implantar 50 propriedades por ano, até por uma questão de operacionalização de mão de obra nossa. Então, a ideia é, assim, não termina, tá? Ele tem essa implantação, ele tem validade por 2 anos e a gente implanta nas 50 fazendas esse ano que vem mais 50 fazendas e assim por diante. Depois de 2 anos, nós estamos voltando nessas fazendas, fazendo uma reciclagem. E o que aconteceu? Em 2016, 2017, nós fizemos um planejamento estratégico na instituição, na Novilho Precoce, com a Fundação Dom Cabral, e dentro desse planejamento estratégico ficou muito claro que, de acordo com o nosso movimento, fluxo de abate, entrada de associados novos e a quantidade de fazendas, hoje esses 340 produtores representam 530 propriedades. Isso dá 1.200.000 hectares dentro do Mato Grosso do Sul. Então, ficou muito claro e nítido que a Novilho precisava ter um protocolo específico dela, dentro até das regras de mercado que nós estamos acostumados a trabalhar. E já implantando e tendo a expertise do Boas Práticas Agropecuárias, do BPA, a gente acabou criando o nosso protocolo, que nada mais é do que um filho do Boas Práticas. Doutor Ezequiel, como é que é hoje a relação? Porque nós estamos falando de um elo da cadeia produtiva, que é o elo dentro da porteira, dentro da fazenda. Como é que é a relação com os demais integrantes da cadeia? Por exemplo, o frigorífico, a indústria frigorífica que vai remunerar o trabalho do pecuarista, entende isso, aceita isso como um programa de qualidade, procura remunerar melhor, procura incentivar o pecuarista a adotar essas práticas, porque ele vai ganhar no gancho lá na indústria e com o varejo também. Como é que é a relação hoje de quem adota o BPA com os demais integrantes da cadeia? Bom, o que eu posso dizer hoje com segurança, até agora eu não vejo uma sinalização da indústria frigorífica em remunerar o produtor por apresentar um produto, quer dizer, tem peso, idade, acabamento, mas por protocolos de controle de qualidade ainda isso não aconteceu. Nós também desenvolvemos na ocasião na Câmara Setorial a parte do transporte. Até envolvemos SEST e SENAT na ocasião, né, criamos um manual, fomos até o Ministério do Transporte e vários ministérios tentando fazer isso porque às vezes se tem o produtor, está fazendo tudo certinho, ele entrega o boi para abate, o caminhão destrói, vamos dizer, ou danifica o produto, né, com contusões durante o transporte. Então a ideia também era conscientizar o setor de transporte para que isso fosse importante. Isso interessa para o frigorífico também, né? Só que esse processo daí não andou, né? Está parado até hoje. O SEST Senat, que é ligado ao transporte, falou, olha, o negócio aqui, o Senat, o que eles entendem mais é transporte de cargas, né? De volumes de carga seca, né? E transporte de animais vivos está engatinhando ainda. E é uma pena, porque eu vejo, por isso que a gente fala para o produtor, às vezes, acompanhar o abate, né? Porque se ele acompanha o abate dele, ele vê as contusões, os problemas que tem na carcaça. Opa, esse problema é meu na fazenda, de manejo na fazenda, ou é problema do transporte? Né? Aí, se for do transporte, ele tem maneiras de, talvez, requisitar que o transporte seja feito de uma maneira melhor. Mas, infelizmente, a indústria, até agora, não sinalizou. Eles falam muito em sustentabilidade, mas eu não estou vendo na prática um estímulo para o produtor rural, para esses protocolos de controle de qualidade. Eu acredito que isso com o tempo vai surgir, porque isso é novo. Eu estava vendo agora a declaração da ministra sobre o mercado americano, né, que o mercado americano não quer aceitar ainda carne in natura, mas ela está trabalhando para isso. Talvez, se a gente já tivesse alguns protocolos, né, você pode garantir para o pessoal, não, o meu sistema de produção segue determinadas normas, né?
Comentei isso também com o doutor Nabi, que é o presidente da Nelore, né? Da Associação Brasileira de Criadores de Nelore. Falou, poxa, legal. Falei, vocês como Associação Brasileira de Nelore, isso daí não tinha nem que vir da Embrapa. Talvez vocês, vamos dizer, podiam ter um protocolo, não precisa ser o BPA, um protocolo que vocês criassem, que garantisse para quem está comprando o produto de vocês, né, a parte ambiental, a parte trabalhista, né, que garantisse para o mercado consumidor, ó, que eu estou oferecendo para vocês é garantia. Mas a gente vê que cada um produz de um jeito, né? Então isso é um processo demorado. Por que vai bem na novilho? Porque na novilho já existe essa filosofia. Eu não conheço outra associação no Brasil que adota a filosofia que a Novilho Precoce está anotando aqui. Então é por isso que eu admiro o trabalho da associação, porque já existe essa preocupação. Isso com o tempo acho que vai. Querer chegar até a mesa do consumidor, quer dizer, o consumidor dá o ok, né, o sinal verde para o BPA é um sonho, né? Porque ele esbarra no primeiro obstáculo, que é a indústria. Se a indústria não está incentivando, não está remunerando melhor, o varejo não vai se interessar por isso e o consumidor menos ainda, que talvez nem saiba que exista um programa chamado BPA. Deixa eu contar aqui, nós fizemos uma visita, não vou dizer o nome do frigorífico, nos Estados Unidos, que também tem indústria aqui no Brasil, e eu olhei, carcaça maravilhosa, tal, ele viscera o animal, tira o couro, o sangue e tal, e não tira 1 grama de gordura. Falei, rapaz, mas o rendimento lá dá 60%, 65% de rendimento de carcaça. Falei, puxa, mas por que vocês não fazem isso no Brasil? Ah, não, lá o sistema no Brasil é outro. Aqui a mão de obra é cara, aí você vai lá na linha do frigorífico, tem uns 10 camadas com a faquinha tirando gordura. Então o rendimento aqui, você vê, desde 1970 que eu acompanho isso, melhorou qualidade de pastagem, melhorou genética, melhorou o manejo e rentabilidade, né? Continua, porque está nos 53, 54, o cara está contente, né? Então, poderia melhorar. Claro, os Estados Unidos, a conformação da carcaça é outra, né? O nosso, por causa do Nelore, a carcaça é mais retilínea. Mas hoje tem os cruzamentos com ângulos, né? Então, era pelo menos estar chegando perto de uns 60%. Mas está estagnado no que quando eu comecei lá nos anos 70, novilha 49, vaca 49, 50, o boi bom, 52, 50, quanto que 54, o cara está contente, né? Então, acho que existe espaço para melhoria. Mas isso tudo é um processo, né? Que pode demorar, né? Então, eu comentei até com um colega que está na Câmara Setorial lá em Brasília, você conhece o Kepler, né? Que foi até diretor da Embrapa. Falei, Kepler, leva esse problema lá para a Câmara Setorial, lá em Brasília, Federal, para discutir, vamos dizer. Existem maneiras de melhorar, né? Porque a indústria pede do produtor para colocar gordura. Mas no processo, quando você tira o couro, vem gordura, limpeza e tal, e é dinheiro que está sendo jogado fora, né, do produtor. Né? Uma outra questão, doutor Ezequiel, para quem adota o BPA nas fazendas, o processo é diferente para quem vende para o mercado interno daquele que vende para o mercado internacional? São 2 BPAs ou é a mesma, o procedimento é o mesmo? Não, o BPA é um só, né? Que quando você entrega na indústria, vamos pegar o caso da Novilho, né, que eu estou mais próximo, você não sabe para onde vai, né? É diferente agora, o mercado chinês, não sei o que lá, tem determinadas exigências, né? Então aí você mais ou menos tem uma ideia para onde está indo hoje, né? Mas no geral, o mercado lá fora, por exemplo, o mercado europeu exige um pouco de gordura. O mercado chinês agora praticamente, né, Klaus? Praticamente exige bem menos gordura do que o mercado europeu. Né? Só que é um animal mais jovem, até 4 dentes. Animal mais jovem, animal precoce, né? No máximo até 30, 36 meses de idade. O Brasil está preparado para isso? Vamos falar do rebanho brasileiro. Está preparado para, em larga escala, ter esse tipo de oferta de carne, de animal jovem? Klaus. Ele está evoluindo muito. Eu acho que a pergunta, ele está preparado? Ele
na minha opinião, ele está preparado. É óbvio que esse ano a gente está enfrentando uma seca muito forte, tá? E isso acaba impactando o mercado, não só do próprio produtor, mas também da indústria frigorífica. Mas o produtor ele sempre evolui. E nessa evolução ele vai preparando o quê? O que o mercado vai ditando para ele. Se o mercado está ditando que tem que ir para a União Europeia e são essas as regras do jogo, ele tem que cumprir elas. Mas são vários clientes, não tem só uma regra, são várias regras. E aí, de acordo com o sistema de produção dele e de acordo com o caixa dele, ele faz a adaptação dele. Se eu tenho condições de me adaptar para a União Europeia, eu vou para a União Europeia. Se eu tenho condições de me adaptar para produzir uma carcaça que entre no frigorífico e ela seja habilitada para a China, que vá para a China, ou que vá para o Chile, ou que vá para o mercado interno, tá? Então, isso daí já é uma expertise também da indústria. A indústria sinaliza com bonificações, e isso está muito claro dentro do mercado. A grande maioria das indústrias, de acordo com os seus mercados, ela já sinaliza essas bonificações, entendeu? Mas em cima do animal em si. Aonde que o BPA puxa essa, vamos dizer assim, essa vantagem no animal? É você produzir consciente, sabendo qual que é seu custo de produção, como você tem que produzir essa carcaça e aí alcançar o mercado que a indústria frigorífica está propondo, com o preço da arroba mais as suas bonificações. Paulo, queria que você, como é que você projeta o seu trabalho como pecuarista daqui a 5, 10 anos, agora que você está adotando essas normas gerenciais na fazenda, onde você espera chegar até quando, como é que você projeta o seu trabalho daqui a alguns anos? Olha, é uma pergunta que vai depender da propriedade. Vou falar da minha propriedade, vamos dizer, onde, a princípio, eu não posso usar a integração lavoura-pecuária, até porque é uma região norte do estado, ainda tem muito bicho, vamos dizer, se eu plantar milho, simplesmente capivara, anta, tudo acaba com tudo. Então eu tenho que, vamos dizer, fazer conforme a realidade da região. Mas a intenção minha, para o futuro, 5, 10 anos, é intensificar cada vez mais. Atualmente já joguei calcário na fazenda toda, em 25% já joguei gesso e também fósforo, que aumentou a produção. E a tendência, vamos dizer, jogar o restante da propriedade. Chegou no restante da propriedade, com toda certeza, vou procurar, vamos dizer, fazer alguma coisa, ganho de peso na seca, porque o ganho de peso nas águas é em torno de 600, 700 gramas dias. O ganho de peso, no geral, lá em casa, seca e verde, é mais ou menos 489 gramas. Aonde eu perco isso daí na seca. Então eu tenho que resolver esse problema meu na seca, que eu pretendo resolver com a suplementação, mas olhando o custo. Não adianta eu fazer uma suplementação e no final das contas não ter lucro. Não ter lucro. É lógico que a gente pensa aumentar também a capacidade de lotação de cabeça por hectare, o A por hectare também. Mas a intenção minha é, em 380 hectares, em 5 anos, chegar a 1.000 cabeças. Hoje, gira em torno de 650, 700, às vezes 800 na época das águas. E as projeções da associação, Klaus? A projeção é de crescimento. A gente está vendo o mercado da China, né? Ela vem muito de encontro com o que a gente já produz na questão de precocidade. A China está levando um animal aí até 30, 36 meses, que na classificação, na cronologia dentária, a gente chama de um animal J4. E isso aí cai e vem de encontro não só à associação, mas ao programa também que o governo do estado tem. Às vezes o produtor confunde um pouco o programa do estado, que é o novilho precoce estadual também, que ele bonifica o produtor por ser eficiente e produzir esse animal. Então, para nós, da instituição, da associação, ela está vindo de encontro e a expectativa é aumentar mais ainda os volumes de abate nosso,
Temos dificuldades, sim, são desafios fortes para esse próximo ano, principalmente dessa seca que nós estamos atravessando. Nós estamos aí entramos no mês de novembro, chuvas muito irregulares, e isso afeta realmente a engorda dos animais para abate. Mas a expectativa é que a gente tenha um crescimento significativo por causa dessa demanda. Doutor Ezequiel, o senhor tem ideia de quantas propriedades do Brasil hoje já adotam o BPA? E como é que a Embrapa vai tocar a difusão dessas informações para os pecuaristas? Bom, se você colocar o Brasil como um todo, em número de propriedades, o número ainda é muito pequeno, né? Eu poderia colocar em torno de 200, 250. Mato Grosso do Sul aqui, por exemplo, só na Novilho já foram mais ou menos umas 80. Esse ano entregamos 50, né? Sim. Entre BPA e PNP. O Rio Grande do Sul também despontou, né, como um polo muito forte, que a gente não acreditava muito, que no começo demorou muito, né, mas aí depois avançou bastante. Mas tem outros estados, e começou muito bem também no norte, né, no Pará, mas o problema todo eu vi, trouxemos também o pessoal do Pará, um grupo de associação de produtores, para eles seguirem o exemplo da Novilho. Aí o pessoal lá de São Félix do Xingu veio aqui a Campo Grande e falei, olha, vocês têm todo, vamos dizer, o know-how e vocês poderiam também estar montando um tipo de uma associação, trabalhar novilho. Aí o pessoal veio, voltou para São Félix, em 6 meses lá montaram chama Carne do Xingu, Rebanho do Xingu, fizeram uma parceria Marfrig e Walmart e o troço estava indo bem. Mas aí hoje eu falo, parou tudo. Aí eu falei, por que parou, né? Aí vamos ver, bom, ele eram 16 produtores. Então, por isso que eu digo, a gente vai, às vezes, semeando ideia, mas às vezes a gente vai aprendendo muito também, né? No caso da Novilho, 350 produtores daí para cima. Então, o que faltou lá é o seguinte, 16 produtores. Um mês tem carne, o outro não tem, então é volume e regularidade. Escala. Então, a indústria, quando você faz uma parceria com a indústria, você tem qualidade, Você entrega isso todo mês, né? Você tem um mínimo para entregar todo mês, então esse é outro problema que a gente aprende com o tempo, né? Então, quando você se organiza para atender mercado, tenho qualidade, mas você tem volume, você tem regularidade, né, e qualidade, isso tem que ser os 12 meses do ano. Então lá eles vão dizer, um mês tinha, outro mês não tinha, acabou a parceria, né? Agora, a Embrapa gastou muito tempo com pesquisa para lançar esse BPA para tão poucas fazendas no Brasil. Qual que é um desafio levar essas informações, é um desafio, né, porque olha, você pega na própria Novilho de 350 fazendas, aí por aí, ou quase 400, quantas adotaram, né? 80 mais ou menos que tem, é pouco ainda, né? Você pega no estado e no Brasil, então é um problema seguinte, nós estamos outro dia que a Castilho está falando sobre capim. O produtor está em busca de um capim milagroso, né? Um capim que resolva todos os problemas. Então, o BPA é o contrário. O desafio é outro, né? Você convencer, né, o produtor que ele tem que adotar um protocolo. Ele fala, cara, a vida toda eu fiz desse jeito, por que eu tenho que fazer isso? Então, mas isso é coisa que demora tempo. Então eu entendo tudo isso, né? Eu vejo fora também a mesma coisa. Então você mudar conceitos é uma coisa que é demorado e a gente tem que respeitar o produtor, cada um vai entrar no seu devido tempo. Né? Então na Novilho é a mesma coisa, o fulano não está, eu não quero, vamos aguardar, né? Vai chegar um momento, né? Agora que o senhor está se aposentando, vai ter alguém na Embrapa que vai dar sequência a esse Estamos trabalhando, trabalho? talvez não, a Mariana e a Thaís, que também saiu agora para pós-graduação. Eu deixei a semente lá com a Mariana de Aragão Pereira. Falei, Mariana, não pode deixar a peteca cair. Agora nós estamos indo para uma fazenda, talvez você até vá junto conosco, né? Lá em Brasilândia. E quando esse produtor veio me pedir, a gente costuma ser honesto, né? Eu falei, olha, você está esperando ganho fora da fazenda, esqueça. Outra, ele anda com esse protocolo BPA debaixo do braço, segundo a esposa dele, há uns 12 anos. Aí eu falei para ele, olha, faz o seguinte, você
não quer que eu vá lá primeiro conversar com os teus funcionários, porque você querer é uma coisa, a tua equipe querer implantar é outra. Você está cada hora num lugar, né? Você não está na fazenda no dia a dia. Aí fomos lá na fazenda, o pessoal se entusiasmou e claro, tinha muito menos coisas para em menos de um ano ele já recebeu o BPA Ouro, né? E agora nós vamos lá entregar os atestados dos capacitação dos funcionários. Então, o que eu achei bacana, o Klaus colocou isso, é ver, vamos dizer, os funcionários se sentirem, vamos dizer, como participantes do programa. Eles receberam treinamento, né? E continuam recebendo treinamento. Então, achei muito bacana, porque isso é que entusiasma. Porque pelo tempo que eu estou, pelo número de propriedades, eu já devia ter desistido, né? É muito pouco, né? Mas a gente tem que entender que é um processo, é um protocolo, o produtor vê isso como custo e não como investimento. Então, para você mudar isso, demora. Esse mercado americano aí, se talvez a gente tivesse um protocolo, a Tereza já tinha conseguido, olha, então está aqui, ó, eu garanto para você, mas não tem protocolo nenhum, né? Queria agradecer, Paulo Maia, pela sua participação aqui com a gente. Fique à vontade para falar com o nosso público também e com o doutor Ezequiel. Para mim foi uma honra participar desse bate-papo aqui e dizer para os pecuaristas que o BPA é fácil de implantar, não é difícil, é um privilégio para a gente que tem o BPA. O empregado, vamos dizer, sente lisonjeado de participar, como ele falou. O empregado quer curso, cada vez mais capacitar o empregado, ele fica muito envaidecido com isso e desejar para o Brasil todo, vamos dizer, uma pecuária nesses próximos anos cada vez melhor. Nesses últimos 10 anos, a gente andando por aí já verifica um crescimento muito grande. Muito obrigado. Klaus, muito obrigado também pela sua participação. Obrigado. Então, bom, eu também só tenho a agradecer especialmente o Ezequiel, que é o pai do Boas Práticas Agropecuárias. Eu acho que a gente tem um caminho longo aí para trilhar, mas é um caminho bom. Então, a gente vê com bons olhos, está dando resultado dentro da instituição e a gente percebe a motivação não só do próprio produtor, mas também dos colaboradores. E isso é que realmente faz ele chegar no objetivo final, que é produzir um produto de qualidade dentro das regras e do jogo do mercado. Então, só tenho a agradecer também. Doutor Ezequiel, muito obrigado também. Como ter acesso ao BPA? Bom, no site da Embrapa você tem o link, né? Você vai colocar Embrapa Gado de Corte e tem lá, chama Hot Sites. Aí no Hot Sites você clica, aparece lá o programa BPA. Ali tem o manual, tem a lista de verificação, tem a lista das propriedades que já receberam atestado nos diversos estados brasileiros, né? Então, e na dúvida também é só ligar lá para a Embrapa Gado de Corte, né? Ou eu também posso também ajudar nisso. E eu acho que o pessoal tem que estar atento, porque mais cedo, mais tarde, essa cobrança vem, né? E é por isso que eu admiro, vou dizer, o trabalho da Novilho. Por exemplo, chegou um colega nosso hoje, do Paraná, né, que vai fazer o treinamento de manejo racional para mais 20 produtores lá da Novilho Precoce. Então, trabalho de manejo racional, como você trabalha melhor o teu animal para evitar contusão, a parte de bem-estar tem reflexo positivo em ganho de peso, em qualidade de carne. Então, isso é que ele vai discorrer para o grupo da Novilho. Então, eu vejo a Novilho, eu admiro e eu vou continuar esse trabalho junto com a Novilho também. Eu falei, Cláudio, precisa me arrumar trabalho aí, porque para ficar parado está difícil. Então, eu acho que nós estamos continuando esse trabalho na Novilho, né? Então, eu vou participar também amanhã lá com o Renato Santos, que é o que vem dar o treinamento aqui, né? Então, a gente está vendo que a Novilho está investindo. Então, mais cedo ou mais tarde, esse resultado, né, em reflexo para a Novilho vai vir. Já está vindo, mas eu digo, o BPA, a indústria ainda não está pagando, mas aguarda para esperar ele.
Zaidan, só para complementar, esse curso aí de manejo racional, hoje você mexe com gado dentro da propriedade, dentro do seu curral, sem gritaria, na bandeira. Você faz uma vacina hoje, maio, no outro, sem machucar animal nenhum. Ao contrário que anos atrás quebrava animal, quebrava perna, tudo, vamos dizer, e prejuízo. Tá bom. Muito obrigado a todos pela entrevista. O nosso convidado especial, Dr. Ezequiel do Vale, pesquisador aposentado da Embrapa Gado de Corte, considerado o pai do BPA, Boas Práticas Agropecuárias. Muito obrigado e até a próxima. E a seguir, destaque para a alta nas exportações de carnes. Essa alta também teve impacto positivo em outros setores, como a indústria de ração animal. E ainda, um especialista explica quais são os efeitos e os impactos do uso do glifosato nas lavouras. Nós já voltamos. O glifosato é um importante aliado no controle de plantas daninhas nas lavouras e é o herbicida mais usado por produtores rurais em todo o país. Em agosto de 2019, uma consulta pública questionou a população sobre o uso do produto. O repórter José Cunha conversou com um especialista no assunto para saber quais são os efeitos e os impactos do uso do glifosato nas lavouras. Acompanhe. Que o glifosato é o herbicida mais utilizado no Brasil no controle e infestação de plantas daninhas, todo mundo sabe. Mas a utilização dele nas lavouras tem gerado algumas dúvidas e causado algumas polêmicas. Diante disso, fomos conversar com quem realmente entende do assunto, para saber quais os efeitos do glifosato e quais os impactos na agricultura brasileira, caso ele seja proibido. Bom, o glifosato, no caso é o princípio ativo utilizado nos produtos comerciais, ele tem a função de atuar como um herbicida, ou seja, para controlar plantas daninhas, que emergiram após a emergência das plantas resistentes ao glifosato, no caso a soja, temos o milho também, como ele é utilizado de forma ampla para fazer a dessecação antes de fazer o plantio. Então é feita a eliminação daquelas plantas que estão na área e feita a implantação da cultura. Então ele é utilizado como um herbicida para controlar plantas daninhas ou plantas infestantes. Ele é um produto muito utilizado, o produtor acaba dependendo bastante, ele já faz parte da rotina do produtor, então a gente teria que trabalhar outras ferramentas, outros princípios ativos. É claro que inicialmente teria sim um choque para o produtor, porque ele já usa essa ferramenta toda safra, então ele teria que buscar outras alternativas para fazer esse manejo de plantas daninhas. A intensificação dos sistemas de produção ao longo dos anos é outro fator que favoreceu o aumento no uso do herbicida. Foi uma evolução bem marcante no Brasil, essa intensificação do sistema, ou seja, a gente consegue fazer 2, 3 safras no mesmo ano, na mesma área. Então essa intensificação do sistema de produção, esse aumento da eficiência, onde consegue produzir mais no mesmo período de tempo e na mesma área, naturalmente a gente acaba tendo uma maior utilização desse herbicida, que também foi um dos grandes responsáveis pelo grande avanço do sistema plantio direto, tão conhecido por práticas conservacionistas. Então ele também é um dos responsáveis para essa expansão desse modelo de produção. Com a entrada dos produtos transgênicos, o uso de agrotóxicos subiu consideravelmente no Brasil nos últimos anos, entre eles o glifosato. Passou de 40 para 300 mil toneladas por ano. Mas a grande questão é possível produzir sem o uso desses produtos? E qual é o impacto disso nos custos da produção? Bom, não existiria um único produto que seria exatamente com a mesma ação do glifosato. A gente teria que trabalhar uma gama maior de princípios ativos. Inclusive, alguns produtos têm uma toxicologia até maior do glifosato. Então, isso deve ser levado em consideração também. Ou seja, gera impacto no custo da produção. Sim, o custo de produção pode ser aumentado, porque o glifosato ele tem um preço, digamos, razoável. Ele é
um produto de baixo custo. E alguns herbicidas que entrariam, né, no manejo da lavoura têm o custo mais elevado que o glifosato. De Dourados, Mato Grosso do Sul, José Cunha. A alta nas exportações de carnes em 2019 teve impactos na pecuária e também em outros setores da economia, como a indústria brasileira de ração animal. Na entrevista que o Walter Pulga Júnior gravou em São Paulo, o vice-presidente do Sindicato da Indústria de Rações, Ariovaldo Zani, revela que o setor está pronto para atender a crescente demanda. Vamos acompanhar. Estamos exportando mais proteína animal, estamos aumentando as nossas exportações, notadamente de suínos. E para a indústria de rações, é um bom período. Eu tenho aqui ao meu lado o vice-presidente do Sindirrações, Ariovaldo Zani. Ariovaldo, é o período de ouro para a indústria de rações no Brasil, esse aumento de exportação? É uma grande oportunidade, né? Evidentemente, porque nós somos modulados, né? A nossa indústria é fornecedora das soluções nutricionais para a produção de proteína animal. Então, quando os exportadores, o consumo doméstico também vai bem, né, nós vamos bem. Se há alguns problemas, né, entraves e tal, compromete o nosso desempenho também. Em 2012, naquela época, né, do boom econômico e tal, nós chegamos a produzir bastante, né, crescimentos da ordem de 2 dígitos na demanda de ração. Hoje esse crescimento é mais moderado. No entanto, né, foram introduzidos uma série de alternativas tecnológicas, né, aditivos, que substituem boa parte dos insumos comuns, grãos e tal. E, portanto, aliado à melhoria, né, da genética animal, hoje em dia você produz proteína animal com menos alimento, né? A conversão alimentar melhorou bastante. E assim você mitiga também os efeitos, né, poluidores, né, que essa atividade tem. Temos alguns problemas sanitários e estamos muito preocupados com isso, e a peste suína africana na China. Essas preocupações rondam também quem trabalha com rações, afinal é uma indústria sensível a qualquer movimento, não? Sem dúvida, né? Porque são doenças de notificação, né, internacional, existe todo um acordo, né, de compromissos, né, que os países têm que cumprir, né, os principais exportadores e tal. E é lógico que, como esses animais sofrendo, sendo abatidos ou mesmo doentes, né, eles consomem menos. Isso indiretamente afeta, né, a indústria de alimentação animal. Muito embora, né, é importante salientar que a nutrição moderna, né, ela contribui sobremaneira, né, imunomodulando, inclusive, garantindo saúde, resistência aos animais, né? E por isso, né, que nós da indústria de alimentação animal temos um compromisso e trabalhamos par e passo, né, com os produtores para garantir cumprimento, né, dos processos, métodos e protocolos de defesa agropecuária, sanitária, né? Nosso mercado lá fora para proteína animal cresce, mas ainda cresce muito mais o mercado de grãos. E eu pergunto, nós vamos conseguir aumentar a exportação de proteína em detrimento de exportação de grãos? Pois bem, esse é um grande desafio, né? A cadeia produtiva, né, ela tem que se organizar melhor, né? Tem feito isso, né? Convergência entre o poder público e o setor privado, né? Que é lógico, né? Vender a proteína animal é o produto industrializado, né? Ele traz muito mais recurso, mais valor à cadeia produtiva, mais dólares para a balança comercial do que simplesmente vender a commodity, né? O grão, né? É lógico que existe demanda, ela continuará existindo pelos grãos, né? Graças a Deus o Brasil é um grande produtor e pode fazer esse suprimento, né? Mas evidentemente, né, o trabalho tem que continuar, né? Público e privado, né, convergindo nesse interesse de melhorar a nossa pauta comercial externa vendendo produtos industrializados. Nesse caso, a proteína animal já produzida, né? Rações. Falando de modo mais amplo, crescimento esperado para este ano nas vendas de rações, na movimentação do mercado, será bem maior que o ano passado? Então, a gente ainda no ano passado previa esse ano um crescimento modesto, da ordem de 1%.
Passado todos esses meses, o primeiro semestre, nós estamos um pouco surpresos positivamente, né? É possível que a gente alcance ainda em 2019 um crescimento de 2%, motivado principalmente aí por uma recuperação na demanda de ração para a suinocultura, né? Que pelos fatores que a gente conhece, né? O Brasil está exportando mais carne suína, pela produção leiteira, né? Bons preços que foram alcançados ao produtor no primeiro semestre, demandou e incentivou a produção e uso de ração. Então a gente entende que ainda é possível crescer 2% nesse ano de 2019, a perspectiva é boa. Bom, você acaba de ouvir comigo, Ariovaldo Zani, vice-presidente do Sim de Rações, perspectivas positivas para rações, porque a demanda, né, do produtor é maior. E se é maior, é porque tem mercado para isso. É um bom sinal, não? Isso aí. Bom, agradeço, Ariovaldo Zani, com vocês em Campo Grande. No próximo bloco, saiba como os aplicativos rurais facilitam a vida de agricultores e pecuaristas. Já voltamos. O programa Mais Pecuária já está de volta. O repórter Vinícius Souza acompanhou na Fazenda Pecuária BR, em Terenos, Mato Grosso do Sul, o período de estação de monta. Vamos ver. A Fazenda Pecuária BR é conhecida por ser uma vitrine tecnológica. Referência em genética e produção, o trabalho aqui é intenso. São cerca de 4.000 animais. A gente sempre está buscando novas tecnologias, né? E para poder ter, tanto na parte do manejo, quanto a parte sanitária, quanto a parte produtiva, o foco do Pecuária BR hoje está em cima disso. E nós viemos até aqui para acompanhar o período de estação de monta da fazenda. Na maioria das propriedades, ela é realizada o ano inteiro, porém há uma concentração maior no segundo semestre. A natureza mostra isso aí. Nós temos períodos do ano em que nós temos mais luminosidade, mais umidade relativa do ar, nós temos uma condição de oferta maior de nutrientes, né? Principalmente os animais são produzidos a pasto, nessa fase de primavera-verão. E aí é que a gente tem que adequar, né, a nossa estação de monta, o nosso período mais favorável para os animais se reproduzirem. A gestação do bezerro dura cerca de 9 meses. Para que os resultados da estação de monta sejam satisfatórios, como por exemplo o melhor desempenho no desmame do animal, o manejo e as diversidades do clima são de grande influência. Apesar da fêmea bovina, né, não ter uma dependência tão direta da estação do ano, né, ela se reproduz o ano inteiro, eu quero dizer assim, fatores como melhor oferta de forragem, um período maior de luminosidade, né, um dia mais longo, e também a umidade do ar, né, mais favorável, proporcionando menor estresse térmicos, isso faz com que o comando neurohormonal dos animais possa funcionar melhor. E os animais tenham uma eficiência reprodutiva melhor nessa fase, né, do ano em que a natureza, vamos dizer assim, oferece melhores condições a eles. A adoção da estação de monta tem grande influência na bovinocultura, por isso se tornou uma técnica muito usual na pecuária brasileira. Nós temos 3 caminhos. Primeiro, ou você faz uma monta natural, né? Coloca-se touro em determinados lotes de matrizes aptas já a iniciar a reprodução, que é a chamada monta natural, ou você faz via artificial, tanto por inseminação artificial, né, via sêmen congelado, como também através de embriões, né? Hoje já tem as tecnologias aí de tempo fixo, né, as IATFs e a TETF, que proporcionam uma facilidade maior ao produtor de executar essas tecnologias reprodutivas. De Terenos, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Em 2012, começaram os trabalhos da Embrapa Gado de Corte com o selo Carne Carbono Neutro, CCN, marca conceito da unidade. O selo vem de acordo com as exigências do mercado. Carne de qualidade e, ao mesmo tempo, sustentável. A repórter Kylie Rodrigues tem mais informações no quadro Tecnologia e Produção.
A palavra do momento é sustentabilidade. Com o alimento que consumimos não é diferente. A carne também tem seguido os moldes. Já considerado um caminho sem volta, engloba as mudanças climáticas e seus contextos. A pesquisa busca responder perguntas que o próprio mercado faz. Mas como é a carne sustentável? O que é preciso fazer para produzir uma carne amigável com o meio ambiente? Produzir é fácil, preservar é fácil, agora produzir preservando que é hoje o que a gente precisa fazer. Então, como integrar uma preservação de um ambiente, que a nossa produção é a pasto, então nós estamos falando de espaços vegetais, espaços que ou naturais ou que já foram modificados, mas onde a gente precisa lidar com a produção nesse espaço. Os especialistas afirmam que o Brasil é visto como exemplo de uma agropecuária sustentável. Iniciativas como carne e carbono neutro, que é o que a gente tem trabalhado muito fortemente aqui, em sistemas de integração, lavoura, pecuária, floresta, nós estamos à vanguarda do mundo. Então, nós somos o exemplo para o mundo tropical. Então, por meio das pesquisas, por meio até do que nós temos no campo. O Brasil tem 15 milhões de hectares com áreas integradas. O sistema é considerado um dos mais sustentáveis e viáveis para a produção de carne. Para obter o selo da carne diferenciada, o produtor deverá seguir uma série de diretrizes, entre elas a de que a criação deverá ser em sistemas com a introdução obrigatória de árvores. Isso porque o componente arbóreo faz o trabalho de neutralizar um metano entérico, exalado pelos animais, um dos causadores pelo efeito estufa e que provoca o aquecimento global. Ponto importante também é a rastreabilidade, que vai dar todas as garantias para que a carne chegue até o consumidor final com a certeza de que foi produzida nos padrões estabelecidos carne e carbono neutro. No protocolo carne e carbono neutro, especificamente, existem regras para acreditar a questão da produção integrada com lavoura, pecuária e floresta, ou a integração entre pecuária e floresta. Então, basicamente, essas informações vão chegar até o consumidor, então, garantindo a ele que aquela produção realizada nesses moldes, ela teve um efeito de mitigação da emissão de gás de carbono pelo rebanho. E o consumidor, então, final, ele vai ter acesso a essas informações. De que maneira? O selo. O selo é a garantia de que os animais que geraram a carne que está na gôndola foram produzidos conforme os padrões estabelecidos. Através do selo, ele consegue, então, ter acesso ao site da CNA, onde estão disponíveis para todos os consumidores, para todos os interessados, o memorial descritivo que estabelece as regras de produção desse tipo de animal. A união dos produtores rurais é importante. As certificadoras são as responsáveis na conferência dos documentos e dos pré-requisitos que operam vários protocolos. A certificadora vai operar esse processo, Então, existem critérios que também foram estabelecidos pela Embrapa, um protocolo que a Embrapa é detentora, ela é dona desse protocolo, e as certificadoras vão operar nessas bases que a Embrapa estabeleceu. E posterior rotulagem de uma carne que vai chegar ao consumidor com bases científicas. Então você tem um protocolo construído em cima de bases científicas desenvolvida pela Embrapa ao longo de décadas aí de trabalho. A associação vai cumprir esse papel não só de fomentar esse novo paradigma na criação de gado no Brasil, como também dar assistência a todo aquele que estiver disposto a comercializar esse produto. Os aplicativos rurais facilitam a vida de agricultores e pecuaristas. As ferramentas para smartphones e tablets ajudam no desempenho de inúmeras atividades no campo, com o propósito de facilitar e agilizar os processos de gestão nas fazendas. Veja mais na reportagem de Annelise Nicolodi.
A tecnologia a serviço da pecuária. Um programa de controle de rebanho que faz uma leitura de tudo o que é feito nos animais e transmite para um aplicativo. Professor Luiz Felipe Borges, de que forma essa ferramenta está ajudando aí no trabalho do dia a dia do pecuarista? Bom, aqui na Universidade de Cruz Alta, a gente, vinculado à Fazenda Escola, a gente trabalha com o programa já há 3 anos. Existem vários modelos de programas, a gente utiliza aqui o programa Lebov, através de uma parceria com a empresa Primasa, que fornece os brincos e os brincos chipados. Então essa parceria só veio a acarretar um grande controle que o programa favorece individualmente no rebanho e para nós um controle geral no lote. Para que as pessoas entendam como que funciona, o que o senhor consegue ter de acessos do animal nesse aplicativo? O aplicativo ele faz um controle bem amplo. Basicamente a gente utiliza mais pesagens e alguns procedimentos medicamentosos, como vacina, protocolos hormonais para inseminação artificial em tempo fixo, alguns medicamentos como controle parasitário, ectoparasitas, endoparasitas. Então a vantagem desse programa é que ele fica tudo cadastrado no aplicativo. Então todo o histórico do animal, seja ele num ano, num mês ou em vários anos, dentro da propriedade, ele fica todo arquivado no aplicativo. Então, a qualquer momento a gente pode consultar, comparar ou até mesmo avaliar toda a árvore genealógica, os filhos, os descendentes, a pesagem controlada. Então, tudo isso favorece um controle amplo, né, do rebanho. Esse tipo de tecnologia está mais presente na pecuária? A gente tem tido avanços nessa área? Sim, eu acredito que sim. Na pecuária de leite o pessoal utiliza muito, por ter rebanhos grandes e muito manipulados diariamente. E na pecuária de corte, mais voltada para grandes rebanhos e também para confinamento, onde tem pesagens mais frequentes, um controle comparativo entre lotes e, no nosso caso aqui, de maneira bastante experimental, didática para os nossos alunos e uma ferramenta que só vem a somar para o produtor, porque fica tudo cadastrado, não se perde nenhum dado em nenhum momento. Perfeito, a informação na palma da mão. Do Rio Grande do Sul, com essas informações, Annelise Nicolotti. No próximo bloco, você vai conhecer algumas técnicas para produzir queijo de alta qualidade. E ainda saiba como o sistema de produção de leite a pasto, quando bem conduzido, torna a atividade mais competitiva. Já voltamos. O Mais Pecuária já está de volta. Você vai conhecer agora o trabalho de uma cooperativa de leite que tem ajudado a melhorar a produção e até a aumentar os lucros de pequenos produtores. Quem é produtor de leite sabe, a atividade não é nada fácil. O trabalho é árduo, de segunda a segunda. O mercado nos últimos tempos também não anda lá muito atrativo. Mas quem ama a profissão e confia no que faz, ainda acredita que é possível produzir com qualidade e ter rentabilidade na produção. Esse é o caso do Cacildo Júnior. Ele diz que sempre gostou de trabalhar com leiteria e possui uma pequena propriedade, onde trabalha com a mulher e os filhos. Então, eu estou aqui há 12 anos, eu e minha família. O sonho da gente sempre foi ser produtor de leite. E a gente começou do jeito que a gente aprendeu, desde a infância da gente. E estamos aí, batalhando aí para dia a dia a gente estar melhorando. Mas foi através do apoio de uma cooperativa que levou tecnologia, informação e assistência técnica que ele conseguiu aumentar a produtividade e, é claro, os lucros. Comecei do zero, comecei praticamente do nada. E quando a gente começou a produzir leite aqui, a gente ficou meio desguarnecido porque não tinha nenhum conhecimento de tecnologia. Foi quando surgiu a cooperativa e a gente cooperou e começou a aprender também com a tecnologia, com as assistências técnicas do Senar, que veio trazendo conhecimento para o pequeno produtor. E a gente não pensou 2 vezes em abraçar e aprender, trazer o conhecimento para dentro da área. Eu fiz um curso de inseminação, através da cooperativa, veio assistência técnica do Senar, eu fiz o curso e comecei a fazer o meu próprio rebanho. Juntando o que aprendeu no curso com as novas tecnologias disponíveis, Cacildo, além de produzir o próprio rebanho, aprimorou também o manejo e o trato dos animais, o que, consequentemente, fez as vacas produzirem mais leite. E depois também, que a tecnologia chegou também, a gente foi implantando, fazendo forrageira, comprando sêmen de qualidade,
melhorando o gado, mas melhorando também o trato junto com a genética. A cooperativa Coplaf atende vários produtores de leite em 9 assentamentos no distrito de Campo Verde, município de Terenos, no Mato Grosso do Sul. E desde que começou a atuar há 5 anos, conseguiu benefícios que vão desde máquinas, implementos e suplementos até a medicamentos e produtos de nutrição, que comprados em conjunto diminuem os custos dos cooperados. Ô Zenaide, como que é esse trabalho aqui que vocês fazem junto com os produtores hoje? Quantos produtores aqui cooperados que a cooperativa trabalha junto e beneficia? 240 produtores hoje. A cooperativa tem associado que atende. A cooperativa, a função dela é atender esses produtores do leite com organização, curso e a comercialização. E tem uma parte desses produtores do leite também que produzem hortifruti também, que vai para os mercados de Campo Grande. Agora, Rose, você estava me falando que antes da cooperativa você recebia em média 25 centavos por litro de leite. Hoje, em quanto que está esse valor? O que melhorou depois que a cooperativa entrou? Então, era 25 centavos, praticamente de graça. E hoje nós estamos recebendo 1,18. Para você, uma grande melhoria. Com certeza, uma satisfação enorme, né, pelo preço que a gente tem hoje. Agora, além do preço, o que mais melhorou com a chegada da cooperativa? Hoje a gente tem assistência, né, da cooperativa. Se eu precisar, tipo, ter um animal doente ou ter um animal que está precisando, eu ligo, a Carlinda manda, sabe, alguém vinha aplicar remédio. Então, para mim melhorou muito por causa disso, né? Esse resfriador também fez muita diferença, né, Rose? Para mim fez, porque eu tiro o leite ali, entrego aqui na frente de casa, né? Para mim é bom, porque não precisa ficar gastando para ir para baixo para cima para entregar leite longe. E a cada quantos dias o caminhão passa para buscar o leite? A cada 3 dias ele está passando. E aí você tira o leite, armazena aqui, depois eles vêm, buscam, você tem o controle. Como que é feito esse controle e como que é feito o pagamento também desse leite? Eu tenho controle. Eles vêm, pegam o leite, tanto, antes deles virem eu bato a régua, eu sei o tanto, aí eles vêm, medem, para mim ver se bateu a mesma quantidade que eu medi. Aí eles levam o leite e recebem a cada 30 dias. O pagamento é feito através da cooperativa, Isso, né? O pagamento. Zenaide, como que funciona? Isso. Quando vira o mês, a cada 15 dias a gente passa nos tanques coletando as CDLs para ver o volume de leite, tudo certinho. Quando fecha o mês, agora dia 30, a gente tem até o 5º dia para entregar a planilha pronta para o setor do financeiro. Que após isso, toda a parte burocrática resolvida lá, todo dia 25 eles recebem. Então é depósito em banco, o produtor não tem aquele trabalho... Sem nenhum trabalho de ter que ir atrás para receber. E além de não ter que ir atrás, às vezes assim, o produtor não tem aquele trabalho de ter que pegar o cheque e falar assim, olha, eu tenho que ir na cidade trocar o cheque. Então é tudo depósito bancário, tudo online, tudo certinho. O produtor recebe, ele entrega o leite e ainda recebe o salário dele todo mês. Na conta dele, ele vai para a cidade, paga as contas dele. Se ele não quiser, ele faz por aqui mesmo. Mas assim, tudo depósito bancário. A gerente da cooperativa diz que a organização trabalha de forma a garantir a tranquilidade e o foco dos produtores única e exclusivamente na produção do leite. Então, a cooperativa, ela entende que o produtor ele tem que estar na propriedade, cuidando do gado, fazendo manejo de pastagem, cuidando da alimentação, e daí ela faz toda a parte burocrática, que é a questão da comercialização do produto para o cooperado. Ela busca, né, ração, um sal mineral, um medicamento para ter aqui na cooperativa para atender o produtor quando ele precisar. Então, a cooperativa ela é uma ferramenta que facilita muito para o cooperado, mas visando ter uma renda satisfatória para ele, ter um preço bom no produto, né, no leite comercializado, né? De Terenos, Mato Grosso do Sul, José Cunha. O sistema de produção de leite a pasto, quando bem conduzido, torna a atividade mais competitiva, principalmente no sistema de piquetes rotacionados. Com baixo custo, o pecuarista pode aumentar a disponibilidade de forragem de boa qualidade para o rebanho. Veja mais com o repórter Mauro Andrade. A produção de leite a pasto no sistema de piquetes rotacionado é uma boa opção para o manejo dos animais. Neste sistema, o pasto é melhor aproveitado.
Nós estamos no município de Pitanga, no Paraná, e vamos conhecer um sistema de produção de leite a pasto. O proprietário é Johnny Varmlings, que tem 54 vacas, sendo 25 em lactação, numa área de 7 alqueires. Johnny, é uma área pequena para o número de animais que você tem. Qual é o teu sistema, principalmente o manejo alimentar dos animais? O meu manejo aqui consiste mais a pasto. Eu tenho um sistema de piqueteamento, tem em torno de 30 piquetes e eu utilizo um piquete por dia para minhas vacas. Eu divido ele em 3 fases. A parte da manhã, após a ordenha, após elas comerem silagem e a ração, elas vão para o piquete. Aí eu deixo elas até perto do meio-dia, quando elas retornam para tomar água e para a sombra. Aí elas dão uma refrescada e após o almoço abro outro pedaço novo de piquete. E lá elas permanecem até 3, 4 horas da tarde, retornam para a sombra. E depois da ordenha, à tarde, eu levo ela para comer o restante do piquete. Isso todos os dias. E tem 30 piquetes, automaticamente é um piquete por dia. Os piquetes contam com um sistema de irrigação, melhorando a produção de forragem nos períodos de seca. O período mais crítico de seca está sendo no inverno. E o inverno é a época que você tem mais necessidade de ter pasto. Quando você tem aveia, azevém, é onde as vacas mais produzem. Então não adianta você ter o pasto ali, sem a chuva ele não cresce. Você tendo a irrigação, você consegue ter um bom pasto e eu controlo minhas vacas para elas parirem no começo do inverno, quando o preço do leite está mais alto. Então, automaticamente, você, com a mesma quantidade de leite que você produz durante o ano, você tem um ganho a mais. A silagem é fornecida como suplementação durante todo o ano. A quantidade varia em função do rendimento do pasto. Depois das ordenhas que eu faço, eu trabalho, no mínimo, vai a 160, 180 quilos dividido para esses 25 animais em lactação. E na fase que eu mais uso silagem, chega a 400 quilos cada trato, 800 quilos por dia. E qual é a tua produtividade de leite animal dia? Média. Como eu te falei já, eu trabalho com minhas vacas para elas parirem próximo ao inverno, quando tem o trato mais favorável à produção de leite, que é a aveia e o azevém. Este ano, no inverno, eu cheguei a tirar 27 litros de média do meu rebanho. Agora que está na janela, está decaindo, está com 20 litros de média dia, meus animais. A sincronização de partos para as bezerras nascerem durante os meses de verão concentram o pico de produção de leite no inverno, quando o preço normalmente é melhor. Eu levei quase 4 anos para sincronizar meus animais, para fazer a cobertura ali no mês 4, mês 5, aí começam a criar aí mês 2, final de mês 1, começo de mês 2. Isso facilita que você pega o verão, você pode, quem sabe, sobrar um troquinho, você vai numa praia, conseguir ir numa praia fazendo isso, facilita muito. Não que chegue a parar a produção de leite, mas você não tem vacas no pico de lactação, você pode deixar um funcionário, um vizinho tirando, fica menos trabalho, menos leite para ele tirar, fica uma responsabilidade menor para ele. E você sai mais tranquilo, consequentemente. Deixando o leite que se produz no verão, quando se paga um preço mais baixo, deixa para tirar esse leite no inverno e se vende por um preço melhor, consequentemente você ganha um trocadinho a mais. Isso é sincronização de cio. Então, os meus animais, eu não cheguei a trabalhar com hormônio em minhas vacas, simplesmente eu segurava a inseminação. Algumas adiantavam, porque geralmente pedem para o bom é que não se insemine logo o primeiro cio, o segundo cio, dentro de 30 dias após o parto. Quando era nesse caso, eu abria a mão desse tempo e já inseminava. E algumas eu fui deixando passar aí 2, 3 meses, e por isso que levou a questão de 3, 4 anos. Não podia deixar esse tempo inteiro sem inseminar, ou senão você ficava sem leite. Então, foi gradativo e ano passado, graças a Deus, eu consegui tirar minhas férias. Todo o trabalho na propriedade é feita com mão de obra familiar. Tem eu, minha esposa, tenho meus 2 filhos que também já estão no caminho. Após a escola, também estão sempre junto aqui, ajudando a dar um leite para um bezerro. E a ordenha fica por conta da minha esposa. E enquanto a minha esposa ordenha,
eu já vou tirando silagem, tratando o gado aqui, tratando as novilhas e sobra um bom tempo para tomar chimarrão e conversar com a família. Está satisfeito? Bastante. O leite é bom, você organizou a propriedade, você está tranquilo. Ok, Johnny, obrigado mais uma vez, é isso aí. De Pitanga, no Paraná, Mauro Andrade. Acompanhe agora dicas para produzir um queijo de alta qualidade. Você vai conhecer o seu Alexandre Honorato, ele é produtor e comercializa queijo Minas artesanal legalizado há 30 anos. Veja na reportagem produzida pela Emater Minas Gerais e veiculada em parceria com o Canal do Boi. Muita gente já ouviu falar que eu ouvia falar de queijo na barriga da minha mãe. E meu avô foi o primeiro a poder vender um queijo legalizado para fora do estado, em 1956. E minha mãe já trabalhava lá com ele, eu nasci em 69. Ele tinha um entreposto, ele era comerciante, ele comprava o queijo em Minas e vendia para fora. E eu tentei também mexer nessa área de comerciante queijo, mas vi que não era minha praia, não era aquilo lá. E aí eu optei por fazer queijo uma época, uns queijos muito ruins. E aí, com o tempo, surgiu essa oportunidade de estar adequando, de estar entrando na legislação, de ter um queijo legalizado para poder vender. E eu fui montando minha fábricazinha aqui, começando. E estamos aqui na fabricação de queijo aqui já há 30 anos. No início, a gente nem sabia direito, né, como é que se produzia um queijo, os cuidados que a gente tinha que ter na produção, a estrutura e tudo. Eu parei de fazer, passei a vender meu leite. Aí me chega um carrinho ali da Emater, que ia começar a ter os concursos de queijo das micro-regiões e tudo. E como alguém lá falou que eu tinha feito queijo, chegaram aqui. Aí eu peguei 50 litros de leite e fiz um queijo na minha cozinha ali. Fiz 5 queijos. Cuidei deles lá dentro da cozinha mesmo, fui curando e participei do concurso, ganhei o concurso. Eu tenho 2 só de segundo lugares que eu considero eles melhor do que do primeiro. Porque os que me ganharam foram 2 amigos meus que começou a produção por minha causa, que vieram aqui, eu ensinei, levou o pingo aqui de casa, levou funcionário aqui de casa, foi trabalhar lá. Então eles ganharam, foi bom que o aluno está saindo melhor do que o professor, bom sinal que o professor está bom. Então às vezes fala, mas você não ganhou. Eu falo, mas para mim eles são mais importantes do que se fosse o primeiro. Como não voltar a produzir? Se eu tinha um queijo que foi campeão no concurso, eu não era nem produtor, não estava nem produzindo naquela época. E aí eu já separei um cantinho da minha varanda lá, fiz uma parede, fiz uma queijariazinha para a gente começar. E aí já com alguma técnica, algum acompanhamento da Emater, né, ajudando, vendo os detalhes que eu precisava para produzir um queijo. E começou a sair um queijo muito bom. O queijo Minas artesanal ele tem uma representatividade muito grande no estado de Minas Gerais. Não só no estado de Minas, ele é reconhecido no Brasil inteiro, né? E também já está sendo conhecido no exterior. É um produto feito de leite cru. Ele tem que ser feito de leite cru com um fermento daquela região. Por exemplo, Araxá tem um fermento chamado pingo, são as bactérias lácticas que vão conferir o sabor no queijo. Tem a ver com as características do ambiente, o solo, a alimentação, o clima, tudo interfere nessas características do queijo. Hoje, no estado de Minas Gerais, a gente tem 7 regiões caracterizadas. A microrregião de Araxá, do Campo das Vertentes, do Cerrado, da Canastra, o Cerro, Triângulo Mineiro e a Serra do Salitre. Quando a gente fala de queijo Minas artesanal, né, a gente não pensa só o produto final. Especialmente ter todo esse trabalho de assistência em relação à produção de leite, aos cuidados de obtenção de leite, boas práticas, para a gente ter um produto cada vez mais seguro. Ele tem que ter as boas práticas agropecuárias, né? Na parte de ordenha, a sanidade do rebanho, o controle de doenças, de vacinação, de exames.
que ele tem que ter com o gado, na obtenção higiênica do leite. Por quê? Porque é ali que começa um bom queijo. Para queijo você não pode ter pressa, para queijo tem que ser mineiro mesmo, tem que ser bem tranquilo. Porque se quiser correr para adiantar a ordenha, atrapalha, se quiser correr na produção, atrapalha. E tudo você tem que ter muito capricho, muito amor no que está fazendo para fazer com calma. Então aqui não tem grito, não tem correria com vaca. Então a vaca chega aqui para produzir leite, ela fica aqui meia hora antes da produção, tranquila, na sombra. Quando está muito calor, a gente liga até uns ventiladores, joga uma água nas vacas para dar uma refrescada, para começar o processo de ordenha. Na pista de trato, a gente sempre rapa o esterco e tudo, então para manter o ambiente sempre o mais limpo possível. Porque o próprio animal, estando tranquilo, estando ali sem nada, tá atrapalhando ele não tem por que não produzir. A qualidade do queijo, ela depende de uma cadeia, desde a obtenção da matéria-prima até o produto final. Mas basicamente é isso, é o bem-estar do animal, é o manejo, é o jeito de você mexer, de você trabalhar com o animal, é você manter as instalações bem limpinhas, você ter uma sombra para a vaca descansar, uma água com boa qualidade. Né? Você dando um bem-estar para o animal, ele vai te retribuir com leite de boa qualidade. A legislação me pede para mim fazer uma análise a cada 3 meses. Eu sou mais criterioso um pouquinho, eu já faço a minha mensal. Então, todo mês eu coleto uma amostra de leite vaca por vaca, mando para o laboratório para mim ver, acompanhar bem certinho como que está sendo a qualidade do leite mensalmente. Eu tenho um veterinário que vem aqui, vai olhar meus animais, vai ver a parte reprodutiva. Às vezes você está aqui no dia a dia, você não vê uma coisa que está errada, ele chega com o olho de fora e vê que aquilo ali precisa de mudar. Os exames que são feitos nos animais é para se ter segurança de que o leite produzido está com qualidade, está saudável. Então, a partir do leite saudável, eu faço um queijo de qualidade, né? Desde que eu observe dentro do ambiente de produção as boas práticas de fabricação. Higiene do manipulador, higiene do ambiente, dos utensílios, da própria instalação, dos equipamentos. Isso tudo é para se ter um produto seguro no final. Ela está tirando a mangueira ali, que ela vai medir o leite, para ver a quantidade de pingo e de coalho que ela vai colocar. Agora, ela pôs o pingo lá, vai mexer, vai esperar, e ela vê a hora, que são 5 para as 4, até dar 45 minutos, depois ela vai cortar a massa. Aqui nós já fizemos tudo tentando fazer tudo dentro do exigido e o certo, né? Então aqui na sala de ordenha já vai, o resíduo já vai para uma churumeira, dali eu coleto e já jogo no pasto, ele vira adubo, né? O da queijaria tem um biodigestor ali pequenininho, que é o de casa mesmo, que a gente usa. E o mais pesado ali é o soro, é o que sobra do leite. Então eu tenho uns porcos, uma criação de porco que consome o soro. Então não joga fora, não está contaminando o meio ambiente, e ainda está servindo para mais uma fonte de renda. A água é o principal, né? É o caminho mais fácil que tem para entrar uma contaminação. Ela não é usada para fazer o queijo, mas tudo ali passa na água. Então a água tem que ser de boa qualidade e tratada, clorada, mais um detalhe que você está garantindo a qualidade do produto final. O Manual de Boas Práticas de Fabricação, estabelecido aqui na propriedade do Alexandre, é um documento onde foram colocadas e explicitadas todos os procedimentos em relação a boas práticas agropecuárias e de fabricação. Nesse documento está tudo descrito, como é feito, o que é feito, por que é feito. A ideia desses manuais é que se alguma coisa sair fora do meu controle, eu consigo analisar o que saiu fora do controle e quais as medidas eu vou ter para contornar esse problema. Quando você tem as boas práticas de agropecuárias bem implantadas e as boas práticas de fabricação também respeitadas, você tem um produto de qualidade. A Emater dá toda assistência na montagem de todos os documentos necessários para essa legalização e acompanha na montagem das boas práticas agropecuárias, boas práticas de fabricação, na parte de rotulagem desse queijo. Se o produtor quiser legalizar para vender só dentro do estado, ele vai seguir uma regra, mas ele pode pedir adesão ao CISB. E essa adesão dá o direito dele vender o queijo para o Brasil inteiro legalmente. Eu fui o primeiro CISB
que é o produtor poder vender para fora do estado. E isso depende de uma série de adequações, tanto na estrutura, principalmente na parte de controle de qualidade, depois da certificação da queijaria, que a do CISB é mais rigorosa um pouco, você precisa de mais documentos. A planta, né, que precisa ser elaborada dentro dos padrões, seguindo a legislação, né, ter a sala de processamento, a sala de maturação e uma expedição. Então, isso tudo tem que ser regras a cumprir para você conseguir a legalização do queijo de Minas artesanal. Você tem que tomar 3 cuidados. É higiene, higiene, higiene. Higiene na ordenha, higiene na produção e higiene no manusear o queijo. Você tendo esses 3 passos, 99% você vai fazer um queijo bom. Começa por aí, não é simplesmente um queijinho que eu estou fazendo. É o queijo que eu faço, que sustenta a minha família, que toda a família está envolvida em todo o processo, né? E que tem ganhado mercado, e que tem sido valorizado, e que tem sido visto no estado todo e no país, né? Como uma forma real de renda. Tem produtores que estão aí com 2, 3 filhos na faculdade e a renda dele sendo extraída diretamente dessa produção do queijo. Hoje você vê jovens se interessando pelo queijo Minas artesanal. Então, para a família, para um produtor, isso é muito interessante, ver o seu filho seguir a sua história. Muitos desses filhos que voltam são empreendedores e já vem também com essa nova visão do trabalho real em relação ao queijo. É a agricultura familiar agora se consolidando no mercado. Mas precisa ser um produto adequado, né? Eu quero comer aquele queijo daquela região, daquela propriedade, é feito por aquele produtor, então ela tem toda uma identidade, família, o produto. Então isso eu acho que o consumidor tem buscado muito essa identidade, né? E agora esse boom que teve no queijo nosso, porque qual que é o queijo famoso no Brasil? Qual que era o queijo caro? Era o queijo francês que vinha de lá para cá. E aí saímos com um queijo aqui de Minas, fomos lá na França e ganhamos o concurso do melhor queijo do mundo. Então, quer dizer, mostrou que nós também temos qualidade no nosso produto. Então eu acho que de agora em diante a tendência para quem quer fazer a coisa bem feita é só melhorar. Em uma planta frigorífica no Mato Grosso, nossa equipe acompanhou a desossa da raça bovina asturiana de Los Valles. Veja com o repórter Valdir Pacheco. É de Astúrias, na região noroeste da Espanha, que vem a genética da raça bovina asturiana de Los Valles. Toda a genética utilizada no programa tem a sua importação autorizada pelos governos brasileiro e espanhol. A partir de então, o material é distribuído para os produtores do programa, que são os grandes responsáveis por transformar a genética recebida em um alimento exclusivo para a mesa dos consumidores. Atualmente, são 16 produtores de Mato Grosso inseminando 40 mil vacas em uma área total de 196 mil hectares. Sendo 70% dessa área de vegetação nativa intacta, além de mais de 1.241 quilômetros de rios preservados. Essas propriedades empregam mais de 200 trabalhadores rurais. Em Sinop, em Mato Grosso, acompanhamos a desossa da raça bovina asturiana de Los Valles para uma rede varejista em São Paulo. Esse animal foi abatido na unidade de Matupá e foram um total de 22 cabeças. E foi transferido para a unidade de Sinop para poder desossar. Então foram 44 traseiro, 44 dianteiro e 44 costelas. As pesquisas comprovam que a carne da raça asturianas de Los Valles apresenta 50% menos gorduras saturadas, 65% menos gorduras totais e 15% menos calorias, além dos altos índices de ômega 9. 70% da capacidade de produção da planta frigorífica é de outras raças bovinas para o mercado de exportação. Então a unidade de Sinop recebemos aí em torno de 5 carretas dias. A gente desossa em torno de 2.000 peças, equivale a 500 cabeças dias. Isso em produto final embalado
é que dá em torno de 80, 90 toneladas produzidas. Hoje produzimos aí exportação em torno de 70%. Mercado que a gente produz aqui, Egito, Singapura, Hong Kong. Isso aqui são os mercados mais fortes hoje aqui da unidade de Sinop. A Márcia é supervisora da garantia de qualidade dentro da planta. Então temos os monitores que vêm garantindo a higienização do setor para iniciar a produção. Após isso, ele vai verificar todo o setor temperatura, então liberando assim o setor para iniciar. Depois disso, vamos avaliar as carcaças. Então os quartos chegam, os quartos traseiro, dianteiro, ponta de agulha, verifica a temperatura e libera para iniciar a produção. Toda a produção é controlada através das nossas fichas técnicas, então nossas fichas de especificação free-alto na linha, para assim toda a equipe saber qual que é o nosso padrão. O melhoramento genético nos últimos anos tem melhorado o rendimento de carcaça. A gente vê a evolução de rendimento tanto de cortes como rendimento do animal, carcaça, né? Que antigamente era baixo, boi em torno de 50%, 52%, hoje você vê boi em torno de 57%, 58% do peso vivo virando carcaça, virando carne. Então esse melhoramento genético ele influencia muito nessa questão, com certeza. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. A degradação das pastagens traz perdas ambientais e econômicas. Muitas propriedades têm apresentado esse problema. A notícia boa é que existem técnicas de recuperação e prevenção que podem ser adotadas pelos produtores. A repórter Kylie Rodrigues tem as informações no quadro Tecnologia e Produção. A degradação da pastagem provoca perda de vigor e produtividade do pasto, que gera a diminuição de lotação de animais. Na medida que a degradação vai avançando, vai surgindo o aparecimento de plantas invasoras, pragas, cupins, entre outros, chegando à situação do solo ficar encoberto, podendo ocorrer até mesmo erosão. As perdas vão desde problemas econômicos como ambientais, que afetam a conservação da água no solo, erosão que leva ao assoreamento de cursos d'água. E perdas econômicas são diminuindo a produtividade do pasto e a taxa de lotação, você tem menos produção de carne, né? Em função dessa menor taxa. E chegando a um estágio de degradação muito avançado, você tem que recuperar esse pasto. Então existem aí os custos de recuperação e uma coisa que quase nunca o produtor conta, que é o tempo que você ficou sem usar esse pasto, porque ele está em processo. Então, passa pela etapa de análise de solo, gradiação e até a formação e o primeiro pastejo. Então isso aí envolve aí, geralmente, um período de 6 meses também sem uso daquele pasto. Só no Mato Grosso do Sul, cerca de 9 milhões de hectares de pastagens estão com algum grau de degradação. Porém, existem técnicas que podem ser adotadas na fazenda para evitar este problema. Nesta área é constatado a perda de vigor e produtividade. A recomendação é que seja feita uma análise de solo, fazer uma correção de calcário, controlar as plantas invasoras, seja por arranquio ou uso de herbicidas. Havendo uma quantidade excessiva de cupins, é preciso também fazer o controle. Tomadas as providências, é necessário ajustar o manejo da área, respeitando a altura certa de entrada e saída dos animais. Qual é a recomendação assim, que vocês dão, né, para evitar a degradação da pastagem? Um problema tão aí comum na maioria das fazendas. Então, o primeiro é o manejo correto, mas também a reposição de nutrientes. Isso se faz a cada 2 anos, pelo menos. Poderia ser anual, isso é preferencial. Né? E também a reconstrução das estruturas de conservação, né, dessa pastagem, as práticas de conservação. Então, no caso aqui, nós estamos vendo terraços, teria que rever se esses terraços estão bem constituídos, senão tem que refazer nos locais que estouram e tudo, para aumentar o manejo da água, né, para melhorar o manejo da água e, portanto,
facilitar tanto a infiltração da água no solo, quanto diminuir potenciais riscos de erosão e degradação do solo. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. O Mais Pecuária termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.